Olá, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Aqui estamos para mais um estudo da nossa escola bíblica, né? E nós aí estamos estudando a revista Palavra e Vida, e nesse trimestre nós estamos aí estudando sobre as lições do Pentateuco para os nossos dias. Portanto, eu convido você aí, nós vamos fazer a lição de número 7. Lição de número 7, que está na página de número 36. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. A base bíblica do nosso estudo de hoje é Êxodo capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. Tivemos algumas lições aí que falaram sobre Gênesis. Hoje já é a terceira lição aí, dentro de Êxodo. Na semana que vem já vamos falar um pouco sobre o livro de Levítico. Então, Êxodo capítulo 19, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 9. E convido você a ler conosco, nos acompanhar nessa leitura aí do texto bíblico que estaremos lendo. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do Senhor. Nós estamos aqui, em Êxodo capítulo 19, logo após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O Senhor aqui vai estabelecer uma nova aliança com os descendentes de Abraão ou com os israelitas. Aqui Deus vai estabelecer um pacto, uma aliança com os israelitas logo após a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Nós já falamos que escravidão essa que durou aproximadamente o período de 400 anos, conforme Gênesis 15 nos fala. Já falamos aqui sobre o Êxodo, que o Êxodo nos dá a ideia-chave do livro de Êxodo é a libertação. O tema central de Êxodo é que Deus nos liberta para que possamos servi-lo. E Deus, ele cria um povo para si, e este povo é o povo de Israel. E o livro de Êxodo é uma narrativa da onipotência, do poder de Deus. Deus liberta o povo da escravidão do Egito, Deus liberta o povo das mãos do faraó e promete conduzir a este povo a um novo tempo, a uma nova terra, uma terra prometida. E a partir de então, no Monte Sinai, Deus fala com Moisés, e conforme o texto em que acabamos de ler, o texto é a base do nosso estudo de hoje. Tudo que o Senhor tem falado, faremos.
O verso 8 diz que a resposta do povo, né, de comum acordo no que diz respeito a obedecer à ordem de Deus. Faremos tudo o que o Senhor falou. E em Êxodo capítulo 20 nós vamos ter aí, né, os 10 mandamentos. É sobre isso que nós vamos falar no nosso estudo de hoje, sobre os 10 mandamentos, sobre as leis do Senhor para que pudesse servir de direção para o povo. Primeiro, é importante dizermos, né, que a vontade de Deus é que ele tivesse uma nação santa e um povo que pudesse viver de maneira exclusiva e separada para ele. Então, hoje nós vamos refletir sobre as leis, sobre a lei e os mandamentos ordenados por Deus no Monte Sinai, né, bem como a sua aplicação para a nossa vida. Já aqui mencionamos que Israel era uma nação santa, uma nação escolhida por Deus, e a partir da experiência do Monte Sinai, Israel se torna uma nação sacerdotal e separada de todas as outras nações e povos, a fim de ser primeiramente instruída na verdade de Deus. Obviamente que Deus liberta o povo da escravidão, está ali o conduzindo a uma nova terra, mas Deus também manda ali os mandamentos. Os mandamentos serviram, né? Serviram como diretrizes, como base. Os mandamentos, eles expressavam, né? Eles expressavam acerca da vontade de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, né, nós vamos ali ver em Gênesis capítulo 12 o chamado de Abraão. E se em Gênesis capítulo 12 nós temos ali um pacto, né, uma aliança de Deus com Abraão de forma pessoal, né, em Êxodo, os 10 mandamentos eles vão representar a ampliação, poderia-se dizer, deste pacto. Em Gênesis, o pacto é diretamente com Abraão. Em Êxodo, o pacto ele vai se expandir, né? Nós vamos ter ali uma representação de ampliação dessa aliança, né, através de Moisés. Deus no Monte Sinai dá ali as tábuas da lei a Moisés, dá ali os mandamentos a Moisés para que Moisés pudesse trazer estes mandamentos ao povo. Portanto, os 10 mandamentos, eles representam uma expressão da vontade de Deus. Os 10 mandamentos revelam, irmãos, que Deus é santo. Os 10 mandamentos, eles nos mostram quem nós somos. Ao nos avaliarmos com sinceridade, os 10 mandamentos servem para nós avaliarmos a nossa vida. E os 10 mandamentos é uma revelação acerca da santidade de Deus, né? Os 10 mandamentos, eles tratam sobre relacionamento. O Senhor Jesus, ele faz um resumo dos 10 mandamentos, né, sobre o fato de amar a Deus e sobre o fato de amar o próximo, né? Os 10 mandamentos, eles tratam sobre relacionamento, né? Primeiro, eles tratam sobre uma relação vertical. Essa relação vertical é entre Deus e o homem. Os 10 mandamentos tratam sobre a relação entre Deus e o homem. E, numa segunda forma de ver, os 10 mandamentos tratam também de uma relação, né, vertical, primeiro, de Deus com o homem, e depois trata de uma relação horizontal, uma relação entre seres humanos, uma relação entre o homem, entre pessoas. É sobre isso que fala, né, que trata os 10 mandamentos. Há uma divisão, né, uma divisão também muito interessante acerca dos 10 mandamentos, né, destacada por um estudioso da Bíblia, que ele coloca da seguinte forma, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, né, os 10 mandamentos tratam sobre a moral teológica. Né, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos ali, né, diretrizes para a moral teológica. Do capítulo 4 melhor dizendo, acerca dos 10 mandamentos. Do 4º ao 6º mandamento, nós temos ali falando sobre a moral individual. Então, de 1 a 3, moral teológica, de 4 a 6, da moral individual,
né? E de 7 a 10, os 10 mandamentos vai tratar sobre a moral social. Mas como nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, é importante aqui dizermos quais são esses mandamentos, ou relembrarmos, né, quais são os 10 mandamentos. É importante relembrarmos, porque em alguns momentos nós nos esquecemos dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, né, não terás outros deuses diante de mim. E ele tem por significado que é uma proibição a adoração a qualquer outro Deus que não seja o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Diz respeito à fábrica de imagens e esculturas de divindades. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa não jurar em nome de Deus e também não incluir blasfêmia ou praguejamentos ou juramentos irrefletidos e as promessas não cumpridas. O quarto mandamento é sobre lembrar-se, né? Lembra-te do dia do sábado, né? Lembra-te do dia do sábado. É importante aqui entendermos que este sábado, ele nos dá, no seu sentido original, o significado, ele nos dá um entendimento de que não é propriamente o sábado, né? Mas sábado significa descanso. Então, o princípio de guardar o sábado é o princípio do descanso. É sobre o princípio de não trabalhar excessivamente. É quando nós olhamos para a criação e vemos que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então, o sábado aqui, ele nos traz a ideia do descanso. Hoje, nós, né, guardamos, a partir de Cristo, nós cristãos passamos a guardar o domingo, que é o primeiro dia da semana, e nós temos o domingo como dia do descanso, né, e temos o domingo como dia de consagração, dia onde nós separamos para o culto, para o serviço do Senhor. O quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. O sexto mandamento, ele diz: não matarás. É um mandamento que nos ensina acerca do respeito à vida humana. Portanto, devemos respeitar. E este mandamento, naturalmente, ele combate, né, o fato de que nós cristãos precisamos ser contrários, né, ou precisamos defender a vida, né, precisamos ensinar que todas as vidas importam, né, e que nós devemos ser contra qualquer tipo de aborto, porque nós precisamos, como cristãos, defender a vida. O sétimo mandamento é: não adulterarás. E esse mandamento ele ensina a respeito, né? Ele ensina-nos a respeitar o casamento, né? A respeitar o casamento e a não termos, né, comportamentos sexuais ilícitos. Né? O oitavo mandamento é: não furtarás. Não furtarás. Ele nos ensina a respeito da propriedade particular, a não pegar aquilo que não é nosso, a não furtar nada de ninguém. O nono mandamento, ele diz: não dirás falso testemunho. Ele ensina acerca da reputação do nosso próximo. O 10º e último mandamento, ele diz: não cobiçarás. Não cobiçarás. Mostra o pecado de desejar qualquer coisa, né, a qual Deus não nos tenha concedido. Então, estes são os 10 mandamentos, mandamentos que são de relevância, de importância para a nossa vida, mandamentos estes que Deus, né, entregou ao seu servo Moisés para que pudesse transmitir ao povo, mandamentos que nos ensinam e nos falam acerca, né, da santidade de Deus, que nos revela acerca da santidade de Deus, nos revela o fato de pertencermos à família de Deus não quer dizer que podemos viver do jeito que queremos, mas que nós devemos viver a vida segundo não a nossa própria vontade, mas segundo
a vontade de Deus. O propósito da lei e dos mandamentos, né, eles servem, né, para nos conduzir em justiça, para nós honrarmos a Deus. Podemos observar, então, irmãos, que a lei, né, ela sedimentou, ou seja, vigorou os fundamentos com a antiga aliança feita com Abraão, né? Romanos capítulo 5, é um texto que eu gostaria de ler. Romanos capítulo 5, verso de número 20, diz o texto, né? A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Então, a lei ela tem essa importância, né? A lei ela serve para demonstrar aquilo que está errado, né? A lei, né, ela serve para nós nos autoavaliarmos, né? A palavra de Deus, né, os mandamentos servem para nós, de forma muito sincera, promovermos uma autoavaliação da nossa vida e ver, né, se ela está de acordo ou não com a vontade de Deus. Falando sobre, né, os propósitos da lei, sobre os propósitos dos 10 mandamentos, é importante dizer que com a lei, né, o Senhor revelou a Israel a sua glória e a sua santidade. Né? Deus revela a sua santidade, né? Deus revela a sua glória, né, através dos 10 mandamentos. Então, querido, Deuteronômio capítulo 5, verso 27 e 28 diz, né, vai até lá e ouve tudo que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo que ele te disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que ele falar. Quando o Senhor ouviu as palavras que me falaste, disse-me, ouvi as palavras que esse povo disse a ti. Eles falaram bem e em tudo quanto disseram. O povo assumiu o compromisso de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, primeiramente, a lei ela revela a glória e a santidade de Deus. Em segundo lugar, né, a lei ela distinguiu Israel como povo escolhido e separado de Deus. Né? A lei ela serviu para distinguir o povo de Deus dos demais povos. Né? Salmo 147, né? Salmo 147, no verso 19 e no verso 20, o texto vai nos dizer assim, revela a Jacó sua palavra e a Israel seus decretos e ordenanças. A nenhuma outra nação ele fez isso. Elas não conhecem suas ordenanças. Aleluia. Então, aqui os mandamentos eles tratam, né, da relação de Deus para com o seu povo. Né? Trata da relação de Deus para com o seu povo. Ela distingue Israel das demais nações. O povo que Deus chama para si, né, deve viver de que forma? De maneira separada. Essa era a ideia no Antigo Testamento e essa ideia que ainda permeia e deve permanecer em nossas vidas. Né? Uma vez que nós somos cristãos, que nós pertencemos a Deus, a vontade de Deus é que nós possamos viver a nossa vida segundo a sua vontade. É por isso que a palavra de Deus, em 1 Pedro, diz, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. É por isso que Efésios, capítulo 5, né, se não me engano, o verso 1 vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados. É por isso que a Bíblia nos fala sobre a santidade. A Bíblia nos ensina a sermos santos, a sermos imitadores de Deus, a andarmos segundo a palavra de Deus, porque nós somos um povo separado. O povo de Deus é um povo separado. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. É por isso que a Bíblia nos ensina, nos exorta acerca de vivermos uma vida consagrada ao Senhor. A lei, ela também tinha o objetivo de revelar, né, de elevar, melhor dizendo, de elevar Israel, né, a um padrão de vida santa e piedosa, né, um padrão de vida santa e piedosa. Irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos viver de maneira elevada, em santidade, em piedade, ou seja, amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, tendo uma pronta obediência,
tendo prazer em obedecer a Deus. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 1, o seguinte: Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Então, querido, a obediência, obedecer, né? A obediência gera vida, né? A obediência gera bênção de Deus. A obediência gera sobre nós bênção, prosperidade de Deus, gera paz em nosso coração. Sejamos obedientes a Deus e a sua palavra, né? A lei, em quarto lugar, a lei ela revelava a condição de pecado da humanidade. A lei ela revelava, né, a condição de pecado da humanidade. Não somente revelava, mas como revela, né? Porque a lei ela permite que, né, seja ressaltado o que? O pecado, o erro, né? Quando nós olhamos para a lei, ressalta aí os nossos erros. Ela serve como vara, né, de medição. É como a própria Bíblia é. A Bíblia é uma vara, uma régua, né, para medir as nossas vidas, para nós nos autoavaliarmos e provocar em nós um autoexame, né? Então, Romanos 7,13 é a base bíblica para isso. Em quinto e último lugar, é importante dizer também que a lei ela prepararia Israel para a vinda de Cristo, né? Prepararia Israel para a vinda de Cristo, a lei. Gálatas capítulo 3, verso 24 diz: Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, estes são os propósitos da lei, né, que nós acabamos aqui de falar, né, da importância da lei. Né? Obviamente que somos salvos pela graça de Deus. A graça não anula a lei, né, mas elas andam junto, né? Andam junto. Né? O próprio Cristo disse: Eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Né? Então, essa é a importância da lei. Deus deu a lei ao povo para que ela pudesse servir ali de direção, para que eles pudessem entender a vontade de Deus para a vida deles. Então, dando foco aí, né, neste estudo sobre os 10 mandamentos, falando um pouco aí, acabamos falando um pouco sobre os mandamentos. É importante dizer o seguinte, que é dito aqui no nosso estudo: o Novo Testamento ele deixa muito claro que o cristão não está mais sob o domínio da lei, mas sim na dispensação da graça, né? Dispensação da graça. O que seria dispensação da graça? Dispensação da graça quer dizer, né, que essa dispensação da graça ela começa, né, com a aliança em Cristo. Né? É uma nova aliança em Cristo. Né? Nós vivemos pela graça de Deus. Né? Em Cristo nós temos a inauguração da graça. Ela começa com a graça e se encerra, né, com a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Lucas 22:20 nos fala sobre a dispensação da graça. O que significa a dispensação da graça? Né? O que não significa, melhor dizendo, o que não significa que possamos ignorar a santidade de Deus. Ou seja, o fato de vivermos pela graça não faz que a gente possa viver do jeito que a gente quiser, né? Mas não dispensa, né, o fato de que devemos viver em santidade. Uma vez salvos pela graça, devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver. É óbvio, porque a palavra de Deus em 1 João capítulo 3 vai nos falar sobre isso, né? Que todo aquele que ama a Deus, que viu a Deus, que conhece a Deus, não vive pecando, porque quem peca habitualmente, vive no pecado desde o princípio, é o diabo. Então, nós pecamos, sim, porque somos pecadores, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas obviamente nós pecamos, mas nos arrependemos e nos voltamos para Deus,
deve ser de nosso desejo todos os dias, viver uma vida santa e consagrada a Deus, viver uma vida em obediência, viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Enfim, irmãos, este é o assunto do nosso estudo de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa extrair essas verdades maravilhosas e de grande edificação para as nossas vidas. Mensagem esta que nos fala sobre a importância de vivermos em obediência a Deus e a sua palavra. Como é importante, irmãos, obedecer a Deus, pois o Senhor sempre tem os melhores planos para nós. Deus tem propósito em nossas vidas. Deus tem planos para nós, planos de bem, irmãos, planos de paz, de alegria, de prosperidade. Por isso é importante vivermos em obediência ao Senhor. No tocante às leis de Deus, a essência está, irmãos, em obedecermos a Deus não parcialmente, mas obedecermos a Deus plenamente, integralmente. Os 10 mandamentos, eles falam sobre a nossa relação com Deus e sobre a relação com os seres humanos. Ali Deus mostra a sua santidade, Deus mostra ali o seu perfil. Os 10 mandamentos mostram que nós não podemos viver ao bel prazer, do jeito que quisermos. Ali fala sobre relacionamento conjugal, fala sobre relacionamento com a sociedade, fala sobre relacionamento entre pai e filho, relacionamento familiar, ali fala sobre o relacionamento nosso com Deus. Enfim, nos ensina como viver, e a melhor forma de viver é viver uma vida em obediência a Deus, buscando glorificá-lo em tudo o que fizermos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus nos dê graça para vivermos uma vida segundo a vontade dele. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus querido, pela tua palavra. Pai querido, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos cada dia de nossas vidas uma vida obediente ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a obedecermos plenamente ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia sermos comprometidos em honrarmos ao Senhor, ó Pai querido, em tudo aquilo que fizermos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos praticantes da Tua palavra, que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ajude-nos também, ó Deus querido, a amar o nosso próximo. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo estudo da Tua palavra. Nós a Ti oramos e também agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós temos culto logo mais, às 19h30. Se você puder, nós esperamos por você. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado.